Chega mais, torcida gloriosa, torcida alvinegra. Eu tô tomando aqui um cafezinho maravilhoso nessa caneca que daqui a pouco vai estar à disposição para vocês do canal Gigante Glorioso. Mas olha, eu tô num domingão assim, em paz, tranquilíssimo. Imagino que vocês também, né? 85% de chances de acesso atualizadíssima a estatística do site Infobola do matemático Tristão Garcia. 85% é a porcentagem que o Botafogo tem de chances de subir à primeira divisão. Mas por que aumentou tanto, Guilherme? De 74% para 85%? Simples, os resultados da rodada, como a gente vem frisando aqui, foram espetaculares para o Botafogo. O Botafogo agora, com a vitória de ontem sobre o Náutico, mantém 2 rodadas de distância, né, de vantagem para o quinto colocado, Guarani, e uma rodada, pelo menos, para o quarto colocado, né, que fecha ali o G4, que é o CRB. O CRB tem 3 pontos a menos que o Botafogo, mas tem 2 vitórias a menos. Né? Então, mesmo que o CRB iguale a pontuação do Botafogo, o Botafogo ainda fica à frente. Então, a situação do Glorioso é confortável. Faltando 14 rodadas para o final da Série B, o Botafogo precisa de 6 vitórias. Com 6 vitórias, o Botafogo chega a 62 pontos. E essa é a pontuação na conta aí dos matemáticos. Nós aqui do Gigante Glorioso já havíamos dito, né? É a conta da classificação. 62 pontos. O sarrafo vai ficar um pouquinho mais embaixo, tá? Mas é claro que chegando aos 64 pontos, com mais 7 vitórias, aí vai até passar um pouquinho, né? Seriam 6 vitórias e 2 empates, 64 pontos. Acredito que o Botafogo vai passar bem dessa pontuação. Faltam 14 rodadas, o Botafogo venceu 5 de 5, né? Então, quantas mais o Botafogo vencerá nessa Série B? Imagino que o Botafogo, até a última rodada, vai brigar por título contra o Curitiba. Mas vamos falar de muita coisa aqui, galera, de muita coisa. Primeiro, ressaltar aqui os destaques dessa vitória do Botafogo sobre o Náutico, 3-1 de virada. Nós já falamos muita coisa, né, na live, quem não assistiu a nossa live de ontem. Aliás, batemos aí um recorde de audiência simultânea, né? 1000 pessoas assistindo simultaneamente a nossa live. A gente fica muito satisfeito que o canal tem crescido bastante com o apoio de todos vocês. Mas alguns pontos interessantes. O Botafogo, como disse o Luiz Fernando Flores, que mais uma vez substituiu o Anderson Moreira à beira do gramado, o Botafogo passou por um teste de maturidade. Um teste de maturidade porque foi a primeira vez na temporada, primeira vez, portanto, na Série B, que o Botafogo conseguiu virar uma partida. O Botafogo logo tomou um gol do Náutico, né, nos primeiros minutos, mas teve tranquilidade para fazer a bola girar, para fazer a bola rolar, com calma, mas sem deixar de ser incisivo. O Botafogo bateu ali na tecla e conseguiu chegar ao empate. Um belíssimo gol do Luiz Oyama, né? Aquele gol que derruba comentarista que não sabe nada de Botafogo. O tal do Petkovic lá, né? Não sei pra que eu coloco esse cara pra comentar jogo do Botafogo. Diz que quando o Oyama entrou no lugar do Pedro Castro, o Botafogo ia perder muito em chute de fora da área. Pois é, o gol saiu no chute de fora da área. Parabéns, Pet. Sabe tudo. Então o Botafogo ganhou com o Luiz Oyama, que não pode ser reserva do Pedro Castro, né? O Pedro Castro tem se esforçado muito, tem participado muito dos gols, ajuda o elenco, né, a se fortificar cada vez mais, porém o Luiz Oyama tem que ser titular desse time. Não há como o Oyama ser reserva, né? E o Barreto vem tendo atuações extremamente importantes em termos defensivos, né? A gente vai falar aqui do número de desarmes do Botafogo, que foi absurdo, né, em comparação com o Náutico, mas o Oyama tem que ser titular. O Diego Gonçalves voltou ontem, ajudou muito, jogou um senhor segundo tempo. O Botafogo precisa amarrar esse contrato com o Diego Gonçalves urgente. Né? Não podemos ficar sem esse jogador para a temporada que vem. Beber aqui um cafezinho, meus amigos. E exibir aqui a caneca, é claro. Então o Botafogo precisa amarrar esse contrato com o Diego Gonçalves. Né? É um jogador que pode agregar e muito para a temporada do ano que vem. Agora, vinha falando da virada do Botafogo. Né? O Botafogo empatou e o segundo tempo, apesar do Náutico ter começado bem, o Botafogo logo se impôs e no início do segundo tempo virou numa jogada mais conhecida de ataque do Botafogo. Chay começa, Navarro termina. Né? E o Navarro
depois foi fechar o placar. Não dá para dizer que é pressão do Náutico. Ai meu Deus, o Botafogo está encurralado. A pressão foi mais por conta dos 8 minutos de acréscimo que o torcedor já fica maluco, né? 8 minutos de acréscimo toda vez que o Botafogo está vencendo por um gol de diferença. Mas foi bom, porque não fossem esses 8 minutos, o Botafogo não ganharia mais um gol de saldo, né? E o Navarro não se tornaria o artilheiro mor da Série B. E aí um recadinho, mais um recado do Gigante Glorioso aqui para o Navarro. Ontem o Rafael, a grande estrela do Botafogo aí, contratada, que pode fazer a sua estreia no domingo contra o Sampaio Corrêa, o Rafael já disse que está agindo nos bastidores para convencer o Rafael de renovar o contrato com o Botafogo. Rafael, se a única proposta que você tiver em mãos, que os teus empresários jogaram na tua mão, for essa, para jogar no Valladolid, nas divisões inferiores da Espanha, não faça isso com a sua carreira, cara. Daí é para baixo. Tá, mas o Ronaldo Fenômeno tá lá. O Ronaldo Fenômeno tá lá ganhando dinheiro, não tá nem aí para rendimento de time. Não faça isso com a sua carreira, cara. Não faça isso com a sua carreira. Nem o Sassá fez isso. Nem o Sassá fez isso. Então não estrague a sua carreira. Você provavelmente vai brigar por artilharia do Campeonato Brasileiro da Série B até a última rodada. Tá muito bem servido. Tá chegando o Rafael. Você já tem o Chay. Os pontas estão jogando bem. Os alas ali também fazendo excelentes partidas. Os laterais estão subindo bem. Então você está tendo muita chance de marcar, cara. Não vai estragar a sua carreira em divisão inferior da Espanha. Pense mais um pouco. Eu espero que o momento sirva para você refletir que o Botafogo ano que vem vai estar com uma estrutura muito melhor, com um elenco muito melhor e com jogadores que têm paixão pelo Botafogo. Uma coisa a gente não pode falar do Navarro. Independente do que está acontecendo fora de campo, ele está se doando ao máximo dentro de campo. E para mim é isso que importa. Não adianta nada se declarar, dizer que ama, rede social, né? E na hora do vamos ver, não faz o que tem que ser feito. Então é isso aí, Navarro. Continue fazendo gols agora. Reflita um pouquinho. O Rafael tem uma experiência de Europa para te dizer o que vale a pena ou não. Valladolid, cara, vai pro Bangu. Acho mais jogo, né? Que foi até eliminado da Série D, lamentavelmente, nos pênaltis. Mas vamos esquecer Bangu e vamos pensar em Botafogo. Falei aqui da virada, eu quero falar um pouquinho também dos números dessa partida. No final das contas, o Botafogo teve menos posse de bola um pouquinho do que o Náutico. Não interessa. Isso mostra um pouco de como funciona o chamusca. Vocês lembram, o chamusca no Botafogo, aqueles 15 minutos intensos, né? O Botafogo sempre abria o placar, depois tomava a virada. Aconteceu a mesma coisa com o Náutico. O Náutico vai intensamente para o ataque nos 20, 15 primeiros minutos, depois recua, atrasa suas linhas, toma pressão, toma virada. Né? O chamusca só conseguiu uma vitória aí no Náutico em acho que 6 jogos, né? Muito ruim, né? Então o Botafogo fez uma boa partida contra o Náutico, teve menos posse de bola porque deu a bola para o Náutico para investir em contra-ataques, poderia ter matado o jogo antes mesmo do terceiro gol do Rafael Navarro, né? Mas o Botafogo tem números interessantíssimos nessa partida. Apesar de o Náutico estar mais com a bola, o Botafogo teve mais do que o dobro de finalizações do Náutico. 20-8. O Botafogo finaliza demais a gol. Isso mudou muito com a chegada do Anderson Moreira e Luiz Fernando Flores. 20 finalizações contra 8 do Náutico. É claro que essas finalizações, sendo a maioria a gol, o Botafogo vai vencer os jogos, né? Então quem mais finaliza, a gol, muito mais chance tem de vencer, né? Não é finalização aleatória. E outra coisa, o Botafogo ataca muito bem e defende mal? De jeito nenhum. O Botafogo teve o triplo de desarmes do Náutico. O Botafogo teve 21 desarmes contra apenas 7 do Náutico. Então o Botafogo tem menos a bola do que o Náutico, mas o Botafogo consegue trocar muito mais passes certos. O Botafogo é menos desarmado e quando está sem a bola, daí a função importantíssima do Barreto, né, ali no meio. O Botafogo tem desarmado muito e conseguido contra-ataques. O terceiro gol nasceu assim, né? Então é importante nós destacarmos esses dois aspectos. O time ataca muito bem, agride demais o adversário, mas também sabe se defender antes de a bola chegar. O desarme, o Botafogo tem desarmado muito mais do que os seus adversários, proporcionando contra-ataques na velocidade dos laterais e dos alas, tá certo? Então assim, muito satisfeito com a partida do Botafogo, que como disse a Emanuele Ribeiro, tá ganhando no piloto automático. Tenho lá minhas ressalvas com essa afirmação, porque o piloto automático para chegar nesse nível exige muito treinamento, né, muita mentalidade vencedora. Eu acho que os jogadores que vieram para o Botafogo,
Eu acho que o trabalho que vem sendo feito pelo Anderson Moreira, com a sua comissão técnica, foi inculcar na cabeça dos jogadores de que o Botafogo é um clube vencedor na sua história e precisa voltar aos tempos de glória. E por isso está se impondo como o grande dessa Série B. O Botafogo é o grande dessa Série B. Guilherme, 85% de chance de subir, é isso mesmo? É isso mesmo, não sou eu que estou falando, né? Lá no nosso grupo de membros do canal Gigante Glorioso, nosso novo membro do canal, né, o Jadno Elias, trouxe lá que o Infobola já tinha atualizado os números, aí eu fui lá conferir. 85% de chance é o que o Botafogo tem, comparando com o Guarani, que tem 50 e pouquinho, é o quinto colocado, né? É claro que uma vitória, uma derrota muda um pouco, mas as chances do Botafogo subir são muito grandes. Por quê? Gente, eu falei isso na live. O Guarani é o quinto colocado. Nos últimos 5 jogos, o Guarani tem 2 vitórias. Do Guarani para baixo até o 10º colocado, nos últimos 5 jogos, as equipes têm 1 vitória. As equipes lá de baixo não estão competindo a nível de G4. Não estão competindo a nível de G4. E já há um G3 se desenhando aí muito sólido. Curitiba, Goiás e Botafogo, não necessariamente nessa ordem, mas o Goiás ontem bateu o Brasil de Pelotas por 2-1, o Curitiba venceu na sexta o Vila Nova por 1-0 e o Botafogo venceu o Náutico por 3-1. São equipes que, nesses 5 primeiros jogos, pelo menos do retorno, não estão dando sopa para os adversários. E Goiás e Curitiba vêm mantendo a regularidade desde o início do campeonato. O irregular vinha sendo o Botafogo com o Chamusca. Depois do Anderson Moreira, o Botafogo vem fazendo campanha de campeão. E é por isso que a gente acredita que no confronto direto com o Goiás, o Botafogo possa tirar essa vantagem e torcer para que o Curitiba possa tropeçar. O Curitiba, tirando a partida agora contra o Vitória, lá no Barradão, que é sempre um jogo chato, né? Mas o Vitória não vem conseguindo vencer partidas em sequência, né? Continua lá na zona de rebaixamento, mas depois o Curitiba tem partidas difíceis. O Curitiba pega o Guarani, que em tese é um confronto direto, né? O Curitiba pega o Remo, que vem numa boa fase, o Remo está melhorando muito com o Felipe Tigrão, e o Curitiba pega o Cruzeiro, que por mais que não vença, também não perde. Então é uma chance de o Curitiba tropeçar, né? Então dos 5 próximos jogos do Coxa, tem esses 3 jogos aí que eu acho jogos difíceis, e mais o próximo jogo contra o Vitória no Barradão, que é sempre chato, né? Jogar contra o Vitória lá é chato, o gramado é ruim, se for com torcida, né? O campo é pequeno, é alçapão, enfim. Então, Vitória, quem sabe, tirar um pontinho aí do Curitiba, né? O Goiás, confesso para vocês que não estou acompanhando a tabela do Goiás, porque o Botafogo tem um confronto direto com o Goiás. E aí é a nossa chance de tirar a diferença de 1 ponto nesse momento na tabela entre Goiás e Botafogo. Mas Curitiba, Goiás e Botafogo estão colocando uma distância muito grande. O Curitiba já chegou acima dos 90% de chances de acesso. Curitiba já subiu, galera. 48 pontos. Faltam 5 vitórias para o Curitiba. 5 vitóriazinhas para o Curitiba. Até menos, né? Chegar à pontuação mágica. O Botafogo, se vencer 6 partidas, chega a 62 pontos. Tá? E aí, para nós, como eu já falei, é a pontuação mágica do acesso. E o Goiás também. 6 vitórias, o Goiás chega. CRB tá ali 41, 3 pontos atrás do Botafogo. Guarani, até o Avaí, né, tem alguma chance ali, mas o CRB também está em uma situação, não vou dizer confortável, mas satisfatória, porque o CRB também vende caro as derrotas e conta com um rendimento péssimo dos adversários que estão logo atrás. Eu sei que vocês estão querendo saber, e Vasco, e Cruzeiro? Eu não comentei aqui, porque estão lá atrás, né, galera? O Cruzeiro está em 13º, perdeu uma posição com a vitória do CSA. E o Vasco mantém os 4%. O Cruzeiro mantém 1% de acesso, né, chances mínimas. O Vasco mantém os seus 4% e hoje vai ser um jogo interessante, né? Vasco e Cruzeiro. Se for empate, morrem abraçados. Quem perder, praticamente dá adeus ao sonho do acesso à Série A. Tá certo, galera? Então, muito satisfeito. Um fim de semana maravilhoso a gente vai passar aqui, gozando mais uma vitória, porque o Botafogo é esse time, né? Que goza. O Botafogo agora, dizem aí, é o time que faz o amor, tá certo? Então, gente, mais uma vez um plantão glorioso de muita alegria, sequência de vitórias, tudo de bom, né, galera? Vencemos o Chamusca, agora esquece o cara, esquece o cara. Ontem eu vi o Timbucast, que é o canal de YouTube que eu escuto às vezes aí do Náutico. Olha, rapaz, os caras estão revoltados, mas não é só com Chamusca, não, né? Com a situação toda. E, aliás, falaram muito bem do Botafogo, né? Não poderia ser diferente, né? Eu encerro essa live com o gesto de Rafael Navarro.
Um abraço a todos vocês e saudações alvinegras.